Gente, nós alcançamos a lição de número 9. Seu título é Entendendo o Plano de Deus. Nós estamos conversando sobre os livros de sabedoria. Tivemos 7 reflexões baseadas nos livros, ou melhor, 7 reflexões baseadas no livro de Provérbios, e estamos conversando sobre o livro de Eclesiastes. E a partir da próxima semana ou da outra, vamos iniciar reflexões sobre o livro de Cantares. Ok? Hoje eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia no texto. Eclesiastes 5 capítulo. Nós vamos proceder à leitura do texto. Leitura alternada, espontânea, voluntária, ok? Cada irmão ou irmã que sentir o desejo pode realizar a leitura de um versículo. São 20 versos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ok, gente, até aí. No último domingo, na nossa última lição,
Deixa eu restabelecer aqui o contato. Foi. Na última lição, nós verificamos que Eclesiastes se preocupa e se ocupa com o tema do sentido e do significado da vida. Eclesiastes se preocupa com o sentido da existência humana. Nós vimos também que o livro de Eclesiastes apresenta uma forte dose de realidade. O texto não opera com ilusões, não opera com projeções, não trabalha com aspirações, o texto trabalha com a realidade. Ok? Meus irmãos, o livro de Eclesiastes oferece a sabedoria de Deus sobre como lidar com as frustrações e com a transitoriedade da vida. A vida humana caracteriza-se por esses expedientes, frustrações, quantas coisas que a gente planejou e que não deram certo, não é mesmo? Quantas promessas que você fez lá no final de 2023 e que em março já haviam sido esquecidas. Isso acontece. Nós nos frustramos com pessoas e outras pessoas se frustram com a gente. É assim mesmo. Também vimos que a vida caracteriza-se por essa transitoriedade, as coisas passam. No último domingo trabalhamos bastante a ideia da palavra hebraica rebel, traduzida por vaidade. E essa palavra comunica a ideia de sopro, de fôlego, de vento, de uma coisa que passa rapidamente. Ok? Então, a Bíblia, especialmente o livro de Eclesiastes, se pronuncia no sentido de afirmar que a vida é transitória e que na vida nós vamos experimentar frustrações. Trata-se no livro de Eclesiastes sobre o trabalho, que muitas vezes é duro e que parece recompensar pouco. Trata-se no livro de Eclesiastes sobre relacionamentos frustrantes. Trata-se no livro de Eclesiastes sobre a insatisfação com a vida, sobre os desconfortos e dores decorrentes da idade avançada. Trata-se nesse livro também sobre a inevitabilidade da sepultura, e todas essas experiências constituem na substância da mais aguda realidade. O livro do Eclesiastes trabalha com a realidade. O autor do livro, vimos que o autor é denominado de pregador, e pregador é a tradução da palavra hebraica kohelet, que comunica a ideia de alguém que reúne pessoas ao redor de si para ensinar algo. O pregador, autor do livro de Eclesiastes, tem muitas instruções para nos dar. Ele não foge da realidade, ele prefere enfrentá-la. Isso daqui é importante, meus irmãos. Ignorar um problema não significa resolvê-lo. Eu vejo que muitas pessoas evitam os problemas. Mas evitar o problema e ignorar o problema não significa solucioná-lo. Não é porque você não está pensando no problema que o problema está sendo resolvido. Uma hora você vai precisar enfrentá-lo. Uma hora você vai precisar instalar aquele varal de teto. Né? Você está deixando para depois, mas chega uma hora que é inevitável. Você vai precisar resolver aquele vazamento. Você vai precisar fazer aquele ajuste nas contas. Ignorar os problemas não significa solucioná-lo. O autor de Eclesiastes enfrenta a realidade. Nós encerramos a aula passada com a constatação de que a vida é passageira e de que as coisas só ganham significado e projeção eterna em Jesus Cristo. Agora, o pregador deseja demonstrar que tudo o que acontece está debaixo de um plano soberano de Deus, e esse plano é abrangente. O autor, ele vai explorar muito a ideia da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Apesar de esse ser um ensinamento bíblico,
eu não quero explorar muito esse tema durante a nossa conversa. Então, a partir do segundo tópico, eu vou caminhar para uma outra direção, diferente daquela proposta pelo autor da revista, que é muito competente, mas aqui eu entendo que é mais razoável explorarmos mais o livro de Eclesiastes em vez da proposta feita pelo autor. O primeiro tópico, ele denominou Começando pelo Fim. E ele nos incentiva a analisarmos duas porções do livro de Eclesiastes. O autor da revista nos incentiva a analisarmos Eclesiastes 5 e depois Eclesiastes capítulo 2. Então vamos ler esses dois textos. E qual vai ser o exercício a ser feito agora? Você vai tentar identificar temas em comum. Verifique se há algum denominador comum entre essas duas passagens. O primeiro texto, Eclesiastes capítulo 5. Depois daquele meu esforço de ficar muito tempo com a mão levantada, eu vou sentar um pouco. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Agora o segundo texto, que está lá no capítulo 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. E aí, gente, há algum tema que conecte esses dois textos? Há algum tema em comum? Você identificou algum denominador comum nessas duas passagens? Quais são os assuntos, quais são os temas abordados nesses dois textos? Vamos lá. Ok. Fala-se sobre o fruto do trabalho, fala-se sobre vaidade. O que mais que você falou, Silvestre? Sabedoria. Esses temas ocorrem nessas duas passagens. Mas o que salta mais aos olhos é a questão de desfrutarmos das bênçãos decorrentes do trabalho. Era esse o ponto que eu queria destacar. Salomão, autor do livro de Eclesiastes, no último domingo, nós verificamos que na Academia Teológica há discussão a respeito da autoria salomônica de Eclesiastes, mas não é o nosso caso. Vamos ficar com a hipótese mais conservadora, mais tradicional, de que o terceiro rei de Israel, Salomão, foi o autor de Eclesiastes. E aqui, nesses dois trechos, verificamos que o tema unificador deles é a alegria como fruto do trabalho. A vida do homem que não consegue ver que o fruto do trabalho é dádiva de Deus e que não aprende a desfrutar disso, a vida dessa pessoa será miserável. Quem não entende que as bênçãos vêm de Deus e quem não compreende que pode desfrutar justamente, legalmente dessas bênçãos, a vida dessa pessoa será miserável. É importante notarmos, é importante repararmos que Salomão enxerga as bênçãos de Deus subordinadas à fé. Salomão compreende que a bênção sem Deus é maldição. É importante nós compreendermos isso. Bênção sem Deus é maldição. Porque o homem, corrupto como é, idólatra como é, quando ele recebe uma coisa boa, ele com facilidade
transforma aquela coisa boa em algo ruim. Então, sem Deus, sem a assistência de Deus na nossa vida, sem o temor a Deus, a gente corrompe as coisas. E nós transformamos bênçãos em maldições. Esse é o ponto de Salomão aqui. Repare que diversas vezes ele fala, olha, desfrute mesmo das bênçãos do trabalho, coma, beba, viva na companhia da sua esposa. E ele sempre faz a conexão entre essas bênçãos e o trabalho, e tudo isso está debaixo dos benefícios e das mercês que o Senhor concede a nós. Algumas pessoas têm no trabalho e no dinheiro a razão da sua existência. Mas se o motivo da sua vida, se a razão da sua existência limita-se a dinheiro, limita-se a status, limita-se a reputação, a sucesso, a vida será miserável. Esse é o ponto que é defendido por Salomão no decorrer de todo o livro de Eclesiastes. Então, meu irmão e minha irmã, não transforme uma bênção em maldição. O cara trabalha a vida toda porque quer comprar um rancho. Bacana, legal, Deus abençoa com trabalho, com saúde, o cara vai lá, consegue comprar o rancho. Some da igreja, porque todo final de semana precisa ir para o tal do rancho. Fulano transformou a bênção em maldição. Ou Deus dá a capacidade para a pessoa ser inteligente, faz lá investimentos, negócios, a pessoa, ganha dinheiro, mas aí passa a viver em função do dinheiro, transformou uma bênção em uma maldição. Então, cuidado com isso. Coisas que são muito boas têm o potencial de se tornarem muito prejudiciais. Tá? Coisas que são muito boas, se nós não usarmos dessas coisas corretamente, se nós não administrarmos essas coisas corretamente, essas coisas que são muito boas podem se transformar em grandes maldições. Eu já comentei isso anteriormente, mas é um exemplo que eu acho assim bacana. Pense, por exemplo, no feijão. Um dos melhores cheiros que tem, pelo menos na minha opinião, é o cheiro do feijão quando você está fazendo ele. E joga lá o alho, joga, o que mais? Cebola, está temperando o feijão. Eu não sei cozinhar não, mas eu sei discernir o que é bom, tá? Então, é maravilhoso o cheiro do feijão, não é? É gostoso aquele feijão fresquinho. Agora, perde o feijão. Não é horrível o cheiro? É um dos piores cheiros. Ele estraga até na geladeira, fede a geladeira toda, tem que limpar tudo. Então, aquilo que era muito bom, um dos cheiros mais agradáveis da cozinha, se transforma num dos piores. A gente pode fazer isso com as bênçãos que Deus nos dá. Então, cuidado. Vamos lá, prosseguindo. O tema... eu esqueci de passar o slide. O autor de Eclesiastes, na condição de sábio inspirado por Deus, alerta aqueles que conhecem o Deus verdadeiro a não trilharem o caminho dos infelizes, porque só é possível encontrar alegria verdadeira no Senhor. E, meus irmãos, a teologia reformada resgatou o ensino bíblico de que Deus concedeu dádivas aos homens para que eles as desfrutem e tenham alegria. Tá? Nós não somos ascetas no sentido de considerarmos todos os prazeres como se fossem pecaminosos. Durante muito tempo, essa compreensão dominou o pensamento cristão. Se uma coisa é boa, se uma coisa produz prazer, ela é pecaminosa. E a reforma protestante resgatou o princípio de que Deus deu, sim, bênçãos para o homem a fim de que ele desfrute para a alegria dele. Tá?
Então, a maneira como a gente se relaciona com o dinheiro entra nisso daqui. É errado você desfrutar do resultado do seu labor? Não é errado. Então, a teologia protestante resgatou esse princípio. Um outro tópico, por exemplo, e faço isso com respeito, mas considerando que estamos na presença de pessoas adultas, a própria maneira da teologia lidar com o sexo dentro do casamento é uma bênção. Nós não temos a ideia de que o contato íntimo objetiva apenas a reprodução. É para o deleite? É para a alegria? Sim. A Escritura ensina isso. Então, o protestantismo resgatou esse princípio de que Deus oferece aos homens alegria, concedeu dádivas aos homens para que eles desfrutem dessas coisas que são boas. Prosseguindo, gente, eu queria agora compartilhar com vocês algumas ideias de um teólogo chamado Palmer Robertson. Ele passa a descrever como Deus é apresentado no livro de Eclesiastes, e ele passa a descrever também a respeito da maneira pela qual o fiel deve relacionar-se com o Senhor. Quero explorar esse material dele. Segundo o teólogo, Eclesiastes apresenta-nos Deus como Criador de todas as coisas, resgatando saberes que foram compartilhados no último domingo. O nome pactual de Deus, Yahvé, não ocorre no livro de Eclesiastes. Salomão optou por empregar o nome Elohim, que aparece na nossa Bíblia como Senhor, com apenas o S, o primeiro S maiúsculo. Quando a palavra é Yahvé, a tradução aparece com Senhor, como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Tá? Vimos também que não há nenhuma referência à atividade salvadora de Deus para com Israel. Então, em Eclesiastes não há nada sobre patriarcas, não há nada sobre o êxodo, não há nada sobre conquista da terra prometida, não há nada sobre o período dos juízes, não há nada sobre a monarquia em Israel de forma mais detalhada. E isso aponta para o fato de que, muito possivelmente, a audiência alvo de Salomão com o livro de Eclesiastes era toda a humanidade. Salomão escreveu esse livro não apenas para os filhos de Abraão, mas para os filhos de Adão. O livro é endereçado a toda a humanidade. E olha só que interessante, parece que Paulo foi muito influenciado por essa estratégia de Salomão, uma vez que quando ele pregou no mercado em Listra, isso a gente encontra lá em Atos capítulo 14, e quando ele pregou no Areópago, em Atenas, naquele fórum aberto, de acordo com o registro de Atos capítulo 17, ele adotou na sua pregação a mesma didática, o mesmo expediente, porque nesses dois sermões não se fala sobre o ministério de João, não se fala sobre a vida de Jesus, tá? Olha lá o slide. De modo semelhante, o discurso de Paulo aos filósofos atenienses não menciona as Escrituras, a nação de Israel, o ministério de João Batista e a vida de Jesus. Em vez disso, Paulo fala de Deus, o Criador, que dá vida e respiração e todas as bênçãos aos seres humanos para que delas desfrutem. Então, no livro de Eclesiastes, Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas. Uma segunda ênfase, nesse livro, o Senhor tem um propósito predominante na providência que deve ser buscado. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Veja lá, Eclesiastes 3:11. Esse é um texto belíssimo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Bonito isso daqui. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus nos criou como seres religiosos,
como gente que tem esse desejo, essa ambição, não apenas por aquilo que é físico, mas também por aquilo que é metafísico, não apenas por aquilo que é material e palpável, mas também por aquilo que é imaterial. Deus nos criou desse jeito, Deus nos criou dessa forma. O ser humano é assim, o ser humano é religioso porque foi criado pelo Senhor para ser dessa forma, ok? O homem sábio em Eclesiastes tem alguma compreensão da vida, ou melhor, tem alguma compreensão da visão geral de Deus e de tudo que Ele faz, entretanto, seu significado completo lhe escapa. Então, o homem tem alguma noção? Tem. Tem toda a noção? Não. Veja lá Eclesiastes 8,17. Vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Meus irmãos, as limitações da percepção do homem podem conduzi-lo ao desespero, mas ao mesmo tempo podem também conduzi-lo à fé. E essa segunda e última opção é a melhor. A gente entende todas as coisas? Não. Tanta coisa ruim está acontecendo nesse ano, nesse finalzinho de ano, quantas más notícias, não é verdade? Nós sabemos o motivo de tudo isso? Não sabemos. Mas podemos e devemos viver na certeza de que existe um Deus soberano e que está conduzindo a história de acordo com o conselho da sua vontade. Conhecemos todos os detalhes? Não. Temos todas as respostas que precisamos? Não. Mas lembremos-nos de que o povo de Deus não caminha pelo que vê, o povo de Deus caminha pela fé. Nós não temos garantias. Muitas vezes eu vejo que as pessoas exigem garantias antes de se movimentarem, antes de dar passos. Eu até tenho disposição, mas primeiro eu preciso ter a garantia de que você não vai me deixar na mão. Na vida espiritual não existe isso não, gente. Você nunca vai ter garantia. Você deve dar passos pela fé. A garantia que você tem é a palavra do eterno Deus que nunca falha, que nunca muda. Vamos lá, prosseguindo. Segundo Palmer Robertson, Deus é apresentado no livro de Eclesiastes como o grande benfeitor da humanidade. Deus é quem proporciona prazer, satisfação e sustento nas rotinas diárias de comer, beber e trabalhar. Veja lá Eclesiastes 3,13. Também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quando o pregador, quando o Coelet, quando o autor de Eclesiastes fala sobre comer, beber e desfrutar da companhia de uma mulher, ou no caso das moças, no caso da companhia do marido, nós precisamos compreender que ele não está se referindo aqui a assuntos mundanos. Salomão repete as alegrias do paraíso. Ele pretende levar seus leitores à condição original da humanidade por ocasião da criação e às ordenações divinas referentes ao trabalho e ao casamento. Às vezes nós lemos isso daqui e identificamos alguma maldade. O objetivo de Salomão é conduzir seus leitores lá ao Éden. Afinal de contas, no Éden acontecia todas essas coisas boas que foram ordenadas por Deus. Olha lá, antes da queda, qual foi a orientação de Deus dada aos nossos primeiros pais? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Encontramos aqui parte das ordenanças de Deus endereçadas à humanidade. Então a gente precisa ler Eclesiastes considerando isso daqui, que essas ordenanças foram comunicadas a nós lá no começo da história.
Ok? Na perspectiva do autor de Eclesiastes, Deus, na manifestação de sua graça, dá comida, dá bebida, dá trabalho, dá sabedoria, dá conhecimento e dá felicidade. Prosseguindo, gente, o que mais? Deus espera que os homens o reverenciem em adoração e, como consequência disso, conduzam suas vidas com seriedade. No capítulo 5 que nós lemos há pouco, uma série de instruções a respeito da maneira pela qual nós devemos cultuar, ou melhor, deixa eu refazer aqui a frase. No capítulo 5, uma série de orientações a respeito de como devemos cultuar é oferecida. Tá? Então vamos lá. De acordo com Eclesiastes, a adoração formal com o povo de Deus em seu lugar destinado à reunião é esperado. Você deve entrar na igreja. Veja lá o comecinho do capítulo 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Então Salomão compreende que a adoração formal, regular, que o comparecimento a um local de culto é coisa normal, é coisa que deve ser observada. Tá? Então, para o próximo ano de 2025, assuma esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu vou ser mais presente. Há muitas bênçãos para aqueles que regularmente frequentam a igreja. Na verdade, faltar da igreja é permitir-se deixar de ser abençoado pelo Senhor. Ser um frequentador irregular da igreja é um risco assumido. Lembram-se lá da história da ressurreição? Quem que não estava no domingo quando Jesus Cristo apareceu ressuscitado, de acordo com o relato de João? Tomé. Tomé não estava presente com o grupo. Jesus Cristo apareceu ressuscitado, mas ele não viu. Ele perdeu a bênção, por quê? Porque faltou. Faltou da escola bíblica, faltou da reunião de oração. Há muitas bênçãos que são perdidas por conta da pessoa não ser regular nos trabalhos da igreja. Então, assume esse compromisso. O que mais? O culto apropriado envolve intimidade com Deus. O adorador, segundo Salomão, deve aproximar-se do Eterno. Ele emprega a palavrinha que foi traduzida por chegar-se. A ideia é de intimidade com o Deus eterno. O que mais? O adorador deve aproximar-se para ouvir o que o mensageiro de Deus dirá. Ele não deve oferecer sacrifícios de tolos. O que mais? Aproximar-se da deidade na adoração requer grande reverência e sobriedade. Salomão lembra-nos do óbvio e que muitas vezes é esquecido. Nelson Rodrigues gostava da expressão o óbvio, o ululante, aquela coisa que está na cara, mas que a gente finge que não é verdade. E qual que é o óbvio, ululante aí? Porque Deus está nos céus e tu na terra. Não se esqueça disso, meu irmão. Deus é Deus, você é pó. Às vezes a gente quer discutir como se fôssemos iguais. A gente quer usar nossos argumentos com o Senhor. Para com isso. O Senhor é Deus, você é pó, você vai voltar para o pó. Nada de ficar discutindo com o Senhor. Igual o texto que lemos. José e Maria não discutiram com o Senhor. Eu não quero colocar o nome no menino de Jesus, não, eu quero Enzo. Não, o anjo ordenou, você vai botar o nome do menino de Jesus, e eles obedeceram. É para a gente fazer a mesma coisa, é para a gente obedecer, ok? Salomão prossegue falando sobre os votos. Votos e juramentos feitos perante Deus são parte da adoração. Uma vez que um juramento é feito, certifique-se de cumpri-lo. Tá? Qual que é a ideia aqui?
não seja precipitado. Já conviveu com pessoas que ficam falando um monte de coisa, que ficam prometendo um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, tira o corpo fora? Ah, não, porque eu comprei lá um rancho, eu quero que você vá lá, vai lá passar um tempinho, vai lá tirar um final de semana para descansar e fala isso para você durante 2 anos. Aí você pensa, fulano me ofereceu durante 2 anos o rancho dele. Ô fulano, quero ir lá no seu rancho. Sabe o que é? Está ocupado, não sei o quê. Não dá uma raiva? Já aconteceu isso com você? A pessoa fica falando, não fala nada, fica quieto. Se não quer emprestar, fica quieto. A ideia é essa do texto aqui. Cuidado com o que você fala. Se você não tem disposição de cumprir com aquilo, não fique falando. Porque talvez você não leve a sério o que você fala. Mas é possível que outras pessoas ainda te levem a sério. A ideia é essa. Talvez você não leve a sério o que você fala, mas outras pessoas podem estar levando você a sério. Então, se não está afim, não fica falando muito. Para com esse negócio de ficar falando e depois tirar o corpo fora. Ok? Prosseguindo, gente, prosseguindo. Deus, ele é juiz e ele distingue, sim, entre o justo e o ímpio. Apesar de todas as suas frustrações sobre a vida, o pregador reconhece essa distinção básica que Deus faz dentro da humanidade. Deus fez o homem reto, mas este foi em busca de vários negócios iníquos. Não há um homem justo na terra que faça o que é certo e não cometa pecado. O que mais? Os corações das pessoas ficam cheios até a borda de maquinações do mal quando percebem que tão cedo nenhuma punição justa virá sobre os ímpios. O que mais? Ainda dentro desse tópico, o pecador não se contenta em cometer um crime, ele cometerá o mesmo delito 100 vezes. O pecado é essencialmente gerador, pecado produz mais pecado. Pecado, gente, nunca vai produzir virtude. Pecado sempre vai produzir mais pecado. E tem lá uma metáfora bonita no livro dos Salmos, que um abismo chama outro abismo. Então, um delito vai chamar outro delito. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as opções que fazemos na vida. Os corações dos homens estão cheios de maldade, a loucura habita em seus corações. Loucura e insensatez são as características predominantes da humanidade. Último tópico dentro dessa lista oferecida pelo teólogo Palmer Robertson. Deus finalmente chamará as pessoas para um acerto de contas. Eclesiastes trabalha muito com essa ideia do acerto de contas. Veja lá. Então, diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus vai julgar justos e ímpios. Meus irmãos, nós reparamos que Salomão ensinou que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Todos os homens têm um desejo enraizado em seu coração pela eternidade, e isso foi colocado pelo próprio Deus. Somos, portanto, impelidos pela própria natureza e essência do nosso ser a investigar além das causas naturais. A verdade é que o ser humano é essencialmente religioso. Todo ser humano tem esse senso do divino. Nós fomos programados por Deus dessa forma. Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eu queria compartilhar com vocês um trecho muito bonito de Grande Sertão Veredas, escrito por Guimarães Rosa. Eu admiro muito a obra de Guimarães Rosa. E esse trecho é curioso, pois ele demonstra essa religiosidade inata ao ser humano. Tá? Então, preste atenção na leitura desse trechinho de Grande Sertão Veredas. O Senhor
nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas. Bebo água de todo rio, uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu Quelemem, doutrina dele, de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende, qualquer sombrinha me refresca. Bonito, né? Bonito assim, do ponto de vista da literatura. O homem era um gênio. Entretanto, Eclesiastes está ensinando para a gente que não é bem assim. A verdade é que nem toda sombrinha refresca. Espiritualmente falando, nem toda sombrinha refresca. Guimarães Rosa foi um gênio, mas se aquilo que a gente acabou de ler é a opinião dele mesmo sobre religião, a gente sabe que não é assim. Porque nem toda sombrinha refresca, somente Jesus pode de fato, pode efetivamente refrescar uma alma. A gente só encontra sentido para a vida, significado para a vida em Jesus Cristo. Se a gente retirar Jesus da vida, a vida perde seu sentido, perde seu significado, perde seu propósito, perde a sua beleza. E aí eu queria recordá-los daquele bonito texto de João capítulo 4, verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui é o registro daquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A mulher tem sede. E Jesus pode matar a sede dela. E não apenas a sede daquele dia, mas a sede da existência dela. Mas talvez aquela senhora estivesse se contentando com qualquer sombrinha. Recuperando aqui a literatura do Guimarães Rosa, qualquer sombrinha me refresca. Você pode até encontrar algum alívio, mas esse alívio fora de Jesus é efêmero, ele vai passar. Alívio de verdade, refrigério de verdade e perene, só Jesus pode dar. Água viva, só Jesus pode oferecer. A minha oração em relação a você, meu irmão, minha irmã, a minha intercessão em relação a essa igreja é para que a gente experimente cada vez mais dessa água viva que é Jesus e que nos dá saciedade de verdade, que nos deixa plenos, que nos deixa contentes. Só em Jesus que a gente encontra alívio, só em Jesus que a gente encontra refrigério. Qual é o sentido da vida? É Jesus, é viver para Ele, é viver para a glória dEle, é viver na consciência de que há assuntos que terão repercussão eterna e que o Senhor nos encontre fiéis. Que o Senhor abençoe e sustente você, em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Eu quero convidá-los para se levantarem. Vamos orar. Pai Celestial, Pai bendito, nós te louvamos, porque nesse último domingo do ano, o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos como igreja, como povo teu, como povo que lhe é chegado através da mediação de Jesus Cristo, para te agradecer e para te honrar. Ó Deus, nós te
louvamos pelas bênçãos que o Senhor nos deu durante 2024 e imploramos pela Tua presença, pela Tua condução no próximo ano de 2025. Nós assumimos e reconhecemos que sem o Senhor não dá. Precisamos do Senhor. Nós não avançamos se o Senhor não for na nossa frente. Nós não vamos realizar coisas boas sem o Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa completa dependência e carência do Senhor. Abençoe a igreja nesse finalzinho de ano e início de ano. Abençoe aqueles que estão viajando, abençoe aqueles que estão enfermos, tanto do corpo como da alma. Tenha misericórdia de todos. Auxilia-nos, ó Deus, e ajuda-nos também no que diz respeito às mudanças no próximo ano, que o Senhor nos ajude a administrá-las e a prosseguirmos dando testemunho do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus.